TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, trazendo a sua riqueza espiritual, suprindo todas as suas necessidades, trazendo cura, restauração, que é o que o Senhor Ele faz todos os dias, nos renovando, nos levando a estar mais perto dele, junto ao rio, né, que é a sua palavra, que é a sua força, a ação do Espírito nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Vinícius de Oliveira, que está na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, como missionário. E ele tem muitas coisas a nos relatar, muitas experiências com o Senhor. Com certeza vão ser muito edificantes aqui para você. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe também todos os nossos telespectadores da TV Menorá, os irmãos que nos ouvem, as irmãs, que Deus possa trabalhar e edificar e que os testemunhos sempre nos edificam e nos auxiliam a ter um crescimento também, um despertamento de fé. Amém. Então, iniciamos aqui perguntando como foi que o Senhor, né, trouxe a salvação, como foi aquele momento que estava passando na sua vida quando o Senhor Jesus trouxe então até a vida da igreja. Amém. Isso faz algum tempo já que Deus conquistou, né, mas sempre é uma luta. E eu fui criado naquele ritmo da família que crente não é tudo que a gente pensa. Que a gente debochava e debochava das pessoas que usavam Bíblia, zombava, porque sempre foi criado naquela tradição de que tinha que nascer católico, então vai católico até o fim. Só que na verdade não era praticante, nunca fui, só fui quando fui necessário para fazer a comunhão, que se chamava. Mas naquele período ali que eu fui fazer aquilo, eu já comecei a conhecer o Senhor. E chegou um momento que eu não queria fazer mais aquilo, porque eu vi que não era o que o Senhor queria. Mas também, como a insistência da família, então foi. Mas engraçado que primeiro foi para a igreja meu irmão e depois a minha mãe, e eu sempre resisti. Muita resistência. Não sei por causa da idade, talvez. Era muito, eu tinha o quê? Acho que uns 12, 13 anos, uma coisa assim. E eles iam e eu ficava em casa, trancado, chaveado, porque não podia ficar sozinho em casa, né? Mas ela me chaveava em casa e eu ficava assistindo televisão, né? Eu acho que muitas pessoas fazem isso, jovens principalmente, ficam olhando lá a televisão, jogando o jogo. Mas enfim, e Deus foi, de tanta insistência deles convidando, quer saber de uma coisa? Então vou ir com vocês um dia. Mas foi na insistência. E eu fui um domingo, num culto, que era às 20 horas, se não me engano. Fiquei meio isolado num canto, assim, sentei, cheguei e fui, direto numa cadeira lá para ninguém conversar, para ninguém chamar atenção. E perguntavam quem estava pela primeira vez, com a mão baixa, não levanta, por causa da vergonha, né? Imagina, o que eu estou fazendo numa igreja, um bandelouco com Bíblia, o que eu quero aqui dentro? Mas o engraçado é que quando foi no transcorrer daquele culto, através dos louvores, dos testemunhos e a palavra, Deus foi conquistando, Deus foi mexendo algo e que eu me desarmei naquele momento. Eu creio que muitos hoje chegam na igreja, a gente chega armado. O que as pessoas vão pensar de mim? Era o que eu tinha também. Preconceito. Isso mesmo. O que os outros vão pensar de mim? Vão me ver com uma Bíblia agora? Vão dizer que eu estou indo para a igreja todos os domingos, quartos, enfim. Mas aquilo Deus foi trabalhando e eu fui largando aquele preconceito e aquilo que estava formado já desde lá de pequeno, que foi criado, né, como eu falei antes, que não precisa ir à igreja. Ou vai só naquela ali e ponto final. E naquele momento Deus trabalhou algo. E eu gostei. E eu disse, eu quero ir na quarta de novo. Nunca tinha falado uma coisa dessa. Até minha família estranhou. Nunca vai, agora foi e quer ir. Então vamos indo. E eu fui indo e eu me lembro que quando eu estudava, estava quase próximo do fim do ano. E aí eu tenho parentes no interior. Não, que igreja, que nada. Vamos agora para os meus parentes tirar férias. E eu fui realmente. Só que lá Deus fez algo que mexeu no meu coração. E eu vi que Deus queria que eu ficasse com Ele e buscasse a verdade. Tanto que eu estava lá ajudando eles e a varanda
despencou lá e Deus quase me fulminou lá na hora. E aquele momento foi fatal para mim ver que eu precisava de Jesus. Porque se não fosse o Senhor ali naquele momento, eu não estava aqui hoje. E eu voltei das férias, resisti um pouco o batismo ainda. E no momento em que Deus falou que eu precisava ir, aquilo deu paz. Já tinha me pregado, mas eu não queria. E teve um dia, estava no domingo, que era naquela época que tinha batismo uma vez por mês. Que não tinha, hoje é batismo a qualquer hora. E naquele momento que eu cheguei na igreja, era no último domingo, não tinha outro dia. Mas também, e eu senti que eu tinha que me inscrever naquele dia, mas eu não fui. E aí depois que passou aquele momento, aqui dentro deu um mal-estar muito grande. E veio aquela pergunta, mas por que tu não foi hoje? E aquilo me deixou mal assim, que os irmãos não têm nem ideia, nem noção do que foi aquilo para mim naquele momento. E naquele momento ali eu já botei o meu nome para o outro mês para mim descer as águas. E ali começou uma outra batalha, uma outra luta espiritual muito grande também, porque tudo se levantou contra pessoas, até próprios familiares começaram a falar que não precisa, não é necessário. Mas eu senti que eu precisava ir. E chegou o dia do batismo lá, mas eu fiquei resistindo até na beira da piscina. E tinha mais pessoas para ir, acho que umas 8 pessoas na frente. E eu fui deixando. Não, vamos ficar por último aqui. Eu só observando. E chegou na última pessoa. E aí tiveram que perguntar, mas tem mais alguém ainda? E aí, então, aqui dentro dizia, não vai. Tinha uma coisa que parecia que segurava as pernas, que não deixava caminhar. Mas o Senhor venceu e aí fui. Desci as águas e aquilo ali parece que saiu um fardo das costas, um peso, porque o batismo é isso, né? O pecado fica sepultado e nasce uma nova criatura em Cristo. Então tem pessoas hoje também que podem ter a mesma sensação e até o último momento pode resistir. Mas eu digo, não resista, vai logo, porque você vai se ver livre do pecado instantaneamente. Claro, que é um processo lento pós o batismo, que eu precisava comer e me alimentar, me fortalecer para começar a conhecer o Senhor. E o engraçado é que depois que eu saí das águas, eu já logo disse para alguns irmãos e irmãs que estavam ali, o que eu tenho que fazer agora para começar a me envolver na igreja e poder trabalhar para Deus. Porque é muito enfadonho vir na igreja, sentar, ouvir, ir embora e não trabalhar para Deus. Mas eu não queria nada daquilo. Eu queria me desenvolver, eu queria conhecer mais, eu tinha muita fome. E aí os irmãos que estavam lá me ajudaram. Não, vamos fazer assim, vamos orar aqui, vamos com paciência. Aí vamos para os grupos familiares. E ali no grupo familiar foi que Deus me deu mais graça de desenvolver mais intimidade com Ele e começar a conhecer Deus. Porque o grupo familiar hoje, eu não consigo viver mais sem o grupo familiar. Porque aquilo ali é o alicerce da igreja, é o motor que vai fazer tudo ir para frente. E eu vi que Deus me deu uma alavancada através dos grupos familiares e dos materiais, na época eram escassos e poucos, mas aquele pouco que tinha foi o suficiente, claro, e na época, né? Porque hoje Deus acrescentou muito mais. Mas para o momento em que vivia há 13 anos atrás, era o que eu precisava. Então Deus foi capturando através do grupo familiar e dos materiais. E aí Deus foi começando a trabalhar. Tu vai ouvindo o material, tu vai participando e aí tu vai te envolvendo cada vez mais. E logo... O que o irmão sentiu assim que mais Deus transformou o teu coração? Porque às vezes a gente tem muitas coisas que Deus trabalha em nós nos envolvemos nas atividades, mas o que você viu assim na transformação do teu caráter, que depois do batismo, depois de buscar o Senhor, Deus mexeu dentro do teu coração? Tinha muita revolta no meu coração e xingava e já falava palavras ásperas espontaneamente. E eu era uma pessoa que guardava muitas coisas para mim. Como tem temperamentos que são espontâneos, tem outros que se retraem. E eu me via muito que eu me retraía, tanto na escola, fazer trabalho em grupo, então era um quebrantamento, porque eu nunca gostava de me expor. Embora eu tenha um temperamento mais ativo, mas aquilo me trancava muito. Mas
a palavra entra e ela tem que transformar. E eu vi que pós o batismo, Deus começou a fazer uma transformação em que aquilo ali foi mudando. Então, as coisas que eu era muito revoltado, Deus começou a diminuir. Deus foi começando a tirar aquele desejo de ira, aquela vingança, porque a gente sempre é criado, eu pelo menos fui, que se alguém te olha atravessado, alguém te xinga ou briga, tu tem que revidar. Eu me lembro que uma experiência que eu tive na escola, que um colega meu me agrediu também, eu cheguei em casa e disse, se tu voltar agredido, tu vai apanhar em casa também. E eu fui fazer aquilo, e agredia depois lá o abençoadinho lá, o colega. Mas eu vi que depois do batismo, Deus transformou isso. Deus fez eu olhar com outros olhos e ver que a palavra era espírito e vida, e a palavra gera transformação em nós. Claro que foi muito difícil, e é difícil a gente ser agredido, ser ofendido e não revidar. Mas conforme eu vou buscando o Senhor, tanto em grupo familiar como nos materiais, Deus vai transformando. É algo que tu não faz muito, porque a obra do Espírito, tu apenas diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero, e aí o Senhor vai produzir os arranjos para a transformação. E eu me lembro que depois do batismo Deus fez muito isso. E uma coisa que Deus fez foi na área do perdão também. Pós eu conhecer, desceu as águas, conhecendo a palavra, porque eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai também. Porque meus pais eram separados, então quando eu nasci eu não tive contato com ele. E aí, entra na igreja, o que a gente aprende? Perdão. Mas que dificuldade é o perdão. Mas não foi do dia para a noite também que eu consegui fazer isso. Deus foi trabalhando, Deus foi mexendo, trazendo palavras, trazendo iluminação, oração, jejum também. E aí Deus começou a tocar meu coração que eu tinha que liberar o perdão. Embora ele não tinha feito nada para mim. Eu nem sabia. Mas um passava do lado direito da calçada, vamos pular para o esquerdo. E assim vice-versa. Porque a gente foi criado assim. Um presta e o outro não. E a palavra diz que para Deus todos são iguais e Deus ama todos. Então Deus faz vir a chuva sobre bons e maus, faz vir o sol sobre bons e justos. Então não importa a minha razão. Embora para mim não fez nada, mas os prejuízos que aquilo ali causou foi muito grande. Mas Deus estava no controle de tudo e que no momento certo, na hora certa, Deus fez eu ir até a casa dele, através do nascimento da minha sobrinha. Deus fez um arranjo lá que não tem explicação. É só Deus para fazer aquilo ali. E Deus me levou na casa dele, mas quando eu estava indo, as minhas pernas não sentiam. Naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada. Então vai caminhando, mas eu não sentia mais minhas pernas. Porque parece que amoleceu todo o corpo. Então foi uma batalha espiritual. Com certeza, e batalha muito grande. Porque quando mais perto da casa dele eu chegava, mais travada eu ficava. Porque meu irmão e minha cunhada iam junto, mas tu via assim que eu e meu irmão estavam assim travados e não ia. Mas vamos forçar que vai. E a gente foi lá e eu pensei na minha cabeça, pronto, vai estar só ele e a esposa atual dele, então não é ninguém. Cheguei lá, sentei, se abraçamos, conversamos, e daqui a pouco começou a chegar gente, e começar a entrar gente. Eu disse, o que é isso aqui? Vai vir todo mundo. E toda a parte do meu pai foi naquele dia, avó, tio, primo, e eu não conhecia ninguém. Quer dizer, conhecia assim de longe, mas conversar, para falar com eles, nunca. Porque a mágoa, ela nos prejudica muito e ela nos afasta de estar com outras pessoas também. Mas Deus fez aquele arranjo ali, e naquele dia ali, eu conversei com a minha avó também, que nunca tinha visto ela, nunca tinha conversado com ela, e Deus fez um arranjo para falar com ela. A gente se abraçou, pediu perdão, foi liberado o perdão, e aquele peso, aquela opressão que tinha, Deus removeu. Então, se tem corações com mágoas hoje, eu aconselho você também a perdoar, porque você vai experimentar qual é a vontade de Deus, e a sensação de paz e alívio vai vir sobre o nosso coração. Amém? Amém. Diz na palavra, né, que quando nós liberamos o perdão, o Senhor nos traz a paz. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial, nós já voltamos, fique conosco. Janela do Céu.